Sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E se você ainda não me conhece, eu sou Nayara Pegoraro, eu sou consultora materno-infantil, especialista em sono infantil e amamentação e também guio mulheres aqui nessa jornada da gestação no Reino Unido. E, aliás, eu tenho um grupo de gestantes lá no WhatsApp, se você ainda não participa, entra lá nós compartilhamos dicas. Não é um ambiente para ser julgado, e sim para trocar experiências. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica e entra lá que você não vai se arrepender. E hoje temos uma convidada mais que especial. Se apresenta pra gente. Olá, gente. Meu nome é Camila. Sou mãe de 2, uma menina de 4 anos e um menino de 2. Eu moro aqui há 13 anos em Londres. Maravilha. Vamos lá, a gente, como eu sempre falo, a gente gosta de começar pelo começo. Sim. Decidiu ter filhos, foi difícil, ou nem decidiu, foi uma coisa mais Deus mandou e a gente foi recebendo. Como é que foi, Carla? Conta pra gente. Bem, foi no susto. Meus 2 filhos são bebês da pandemia, né? Então, foi no lockdown, a Alicia, que eu engravidei em 2020. Então, eu estava trabalhando, só que daí teve o lockdown, todo mundo ficou em casa. Então, minha gestação inteira foi em casa. Eu fiquei até os 9 meses trabalhando online. Então, assim, foi muito bom, né, nessa parte. Então, assim, não foi planejado. Uma semana antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu tive uma pequena discussão com meu marido, falando assim, não, que eu não quero ter filho, eu vou ser mãe com 40 anos. A gente não tem condição, que não sei o quê. E ele falou, não, mas se tiver que acontecer, a gente vai dar jeito, tal. E eu já estava grávida. E eu não sabia. Tava com ranço dele já, aliás. Pode ser um sintoma. E aí descobrimos e deu tudo certo. E graças a Deus foi uma gestação muito tranquila. Você não passou muito. mal, nada? Foi tranquilo? Nada. A minha experiência, né, gente? Tipo, foi muito bom. Eu curti tudo da gravidez da Alicia, assim, do começo ao fim. Tirei foto. Apesar de ser pandemia e estar no lockdown, demorou, acho que um pouco para fechar tudo mesmo. Então, eu consegui sair bastante com as minhas amigas, tipo, café, fazer turismo grávida, porque eu não estava trabalhando, né? Por causa da pandemia. Rolou até Baby Moon. No meio de tudo isso. Foi pra Grécia. Todo mundo julgando. Porque eu tava grávida e era pandemia, né? Sim. Mas aí, assim, você não passou mal, tal, você curtiu esse período, mas como foi no lockdown? Você não sentiu, porque muita gente fala, né? Como foi o atendimento do NHS durante o lockdown? Porque muita gente fala, eu não sei no seu parto, nós vamos chegar lá, mas que você não podia ter ninguém ali. E durante o pré-natal também foi assim ou não? Sim, o pré-natal da Alicia, eu fiz em Whipps Cross, East London, né? Lá em Leighton, por ali. Eu senti diferença porque era lockdown também e, tipo, eles reduziram bastante alguns serviços. Eu não tive muita coisa que eu vejo as meninas falando, né? Inclusive no podcast elas falam, tem umas que teve curso, não tive nada. Foi bem diferente. Talvez pode ter sido pela pandemia ou pelo hospital, não sei te falar. Mas foi assim, eu senti meio que sozinha, assim. Eu ia fazer as consultas, mas eu não sei te explicar. Não tinha curso, não tinha nada. Eu acho que até eles estavam... Eles estavam meio confusos. O que poderia, né? Se era legal, tipo, porque... Imagina, mãe, hoje, né? Hoje tem cursos presenciais nos hospitais. Não era uma boa ideia, eu acho, fazer isso, juntar um monte de gestante dentro do hospital, como a gente Covid também, né? Então... Mas foi assim, apesar dessa parte, foi tranquilo o pré-natal. Eu falo isso porque eu tive um suporte no Brasil. Eu tinha uma segunda pessoa me orientando. Tá, era uma doula ou era uma... Era minha prima, que ela é médica, ela é obstetra. Então, tipo, tudo que acontecia eu mandava pra ela. Sim, e você chegou a fazer scans ultrassom fora do NHS ou só fez? Fiz só um, pela ansiedade, né? Porque eles demoram, né, pro primeiro, só pra ouvir o coraçãozinho e tal. E depois eu tive os normais da Alicia, 2. Tá, perfeito. E a sua gestação foi saudável? Você disse que não teve nenhum problema? Tive só um, que eu tive diabetes. Porque eu despiroquei, gente, desculpa a palavra. Mas eu despiroquei no doce, eu gosto muito de doce. E aí na dela eu fiquei, muito doce, muito carbo. Eu só queria comer batata e doce. Viveu disso. Inteira. Então, o líquido lá que você tomou, você achou maravilhoso, né? Nossa, amei. Aquele lá. Aquele docinho, você falou, sim, não, eu que tô daí na minha foi praia. quando descobriram a diabetes, foi nesse exame. Sim, mas aí você precisou, sei lá, eles te passaram uma dieta, o que foi? O que eles te essa recomendaram? parte, aí eles começam a te olhar
mais cuidado, porque você tem um level de risco, né? Exato. E aí foi isso. Aí, tipo, eles dão o suporte pra mãe que tem a diabetes gestacional. Eles te dão um kit pra você se medir em casa, a dieta e tudo. Então, aí você tem lá uma planilha, aí você tem que, toda refeição que você fizer, 1 hora depois, você tem que se medir pra ver se altera. Aí, depois de 1 semana ou 2, você vê a midwife pra ela acompanhar se tá subindo ou descendo. Sim. E aí foi a vez que eles deram uma mini palestra para as mães diabéticas Ah, tá. na gestação. Sim, sim, sim. E aí eles acompanham, né? Porque tem o perigo do bebê crescer demais, né? Então eles têm que acompanhar. E você não teve problema com a Alicia? Não tive, mas daí tá quase chegando no parto. É porque Calma. são 2 histórias, né? Sim. Então, Fica tranquilo, vai. Pode falar, Pode falar? Pode. Ah, tá. Então, o que acontece, eles fizeram tudo certinho, né? Ficavam vendo as oscilações e tal. Ela tava de boa, era um bebê que tava crescendo bem, só que eu não tava com muita alteração, sabe? Então, pra mim, eu ia conseguir ter o normal. Isso que eu ia te perguntar. Quando você descobriu a gestação, você falou, vou ter parto normal ou vou... Porque eu sempre falo isso aqui. Tem a nossa cultura do Brasil, que é a cesárea. Você já tinha essa cabeça do parto normal ou não? Sim. Eu sempre quis optar pelo normal. No começo da gestação, eu tava tão eufórica, gente. Deu um negócio tão felicidade, gratidão, que eu falei, eu quero ter em casa, meu Deus. Porque eu morava numa casa grande na época. E aí eu falava com a minha prima no Brasil, falei, eu quero ter em casa. Eu falei, você é louca, espera. Aí eu falei, não, eu quero ter em casa. Mas aí com a diabetes, eles já meio que cortam. Tipo, não, acabou não o pode. sonho, vamos destruir esse castelo aqui, acabou pra gente. Falei, então tá, vamos tentar o normal. Só que daí tem o fator que você tem a diabetes gestacional, então eles não arriscam, sabe? Aí foi que aconteceu a ligação da midwife. Pode falar já? Quando foi? Quando foi essa ligação? Então, já tava no final da gestação. Quantas semanas, você vai lembrar? Olha, eu posso falar a verdade? Eu nunca fui boa de ser não, mano. Eu sempre fui pro mês mesmo. Mas você lembra? Gente, Você tava no último, senão, como é que tava? Não, já tava faltando um mês pra tá. Alicia vir, tipo, já no finalzinho, assim. Porque a gestação não teve problema, só nesse, acho que foi no 6º para 7º que deu alteração da diabetes. Exato. E aí eu não tive plano de parto. Eu meio que só falei 2 coisas que eu não queria. Que eu falei assim, a única coisa que eu não quero, eu mandei ela, porque eu falei pra ela, tipo assim, você pode anotar o que eu quero? Porque ninguém me falava quando que eu vou ter, sabe? Aí eu falei assim, eu só não quero fazer o corte. Sabe como que chama? A episiotomia. Exato. Porque eu tenho uma colega que ela é fisioterapeuta de pelve, todas essas coisas. E ela me indicou e falou assim, ela me deu uma aula free pra eu saber por dentro. E ela falou assim, se tiver que acontecer, é melhor que o rasgo. Ai, desculpa. Todo mundo entende. Seja natural, que o bebê provoque pela cabeça, do que for lá e corta, porque é contra o músculo que você tá cortando, entendeu? Então, opta pelo natural, porque daí o próprio corpo depois vai rir e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu mandei ela escrever. Fala aí que eu não quero os trem aí. Ela pôs. Foi a única exigência. Tipo assim, que eu mesmo que falei. Mas até eu queria normal. Sim. Mas, óbvio, né? Mesmo que fosse o parto normal, elas teriam que respeitar isso aí. Não sei, né? Eu fiz o... Deveria, né? Se eles fossem fazer, eles iam perguntar na hora, eles têm que assinar. Sim. Porque o NHS, ele tem uma coisa. Eu sei que existe, né? Existe defeitos, óbvio. Eu jamais vou ficar aqui defendendo uma bandeira do que eu sei que as coisas acontecem. Mas eles têm muito medo de serem processados. Então, se tiver um documento falando, eu não quero isso, e depois ali acontecer sem autorização, eles pesam muito. Isso pesa demais pra eles, sim. Isso pesa pra eles. Se tiver um documento ali, sabe? Eles ficam com aquilo na cabeça. E aí? Você esperou entrar em trabalho de parto ou essa ligação nem deu pra você entrar em trabalho de parto? Minha filha. O que aconteceu? Eu tenho dúvidas. Na verdade, não tá muito claro pra mim. Porque, assim, eles falaram, a midwife me ligou e falou assim, faltando... Eu já tava com 38, 39 semanas, porque, como eu tava com diabetes, ela falou assim, a gente vai ter que te induzir, porque a gente não quer arriscar. Mas como era pandemia, eles tinham que manejar os números, né? De quem estava entrando e saindo. Então, talvez eles usaram a carta de indução para muitas mães na pandemia. Depois eu fui ver.
Pode ter sido? Pode. Pode não ter? Pode. Mas eu fico com isso na cabeça. Faz sentido. Pra mim faz Sim. sentido. Porque eu não tava alterada. Tava tudo bem, o peso, entendeu? Se tivesse que esperar o tempo da Alicia, tava ok o peso dela. Ela não tava um big baby, sabe? Assim, pra intervir. Porque eles interferem se o bebê tá crescendo muito por causa da diabetes, certo? Aí, beleza. Aí, ela me ligou e falou assim, então, a gente vai ter que fazer a indução. Aí, ela falou assim, que data você quer? Você quer dia 29 de dezembro? Aí eu falei assim, moça, como assim? Oi? Passar o Réveillon. Semana que vem? Eu falei assim, mas é Natal, Ano Novo. Aí eu falei, não quero essa data. Por favor, eu quero depois do Ano Novo, então. Dia 2, por aí. Aí ela, tá, daqui a pouco eu te ligo, então. Aí ela retornou e falou assim, tá bom, conseguimos dia 2 pra você internar e daí você vai induzir. Eu falei, tá bom. Eu não tinha informação nenhuma do que, tipo, sabe? Eu sabia, mas não profundo da indução. E ela te deu a opção, vamos induzir dessa forma, não, foi só vem Não, ela aqui. só falou, vem aqui, indução e vamos. Sei lá, opa. Gente, outra coisa, fala pros seus maridos se prepararem, amém? Porque faltou, viu? Ele não sabia de nada. Chegou lá, cru, o que tá acontecendo? Ai, gente, a outra coisa que eu não contei, voltando um pouquinho, minha mãe e minha irmã viriam pro parto, mas já tava tudo comprado, passagem, porém, teve a pandemia e lockdown, né? Então, tipo, todo mundo perdeu passagem. Aí não vieram. Então, vai eu sozinha, né? Primeira criança. Mas até eu sou bem de boa, então tá, vamos lá. É só eu e Rodrigo. Aí fomos, fui andando pro hospital, que era pertinho de casa, com a malinha. Você não tinha sentido nada, né? Não tive nada, né? Eu fui porque, na verdade, ela não tava na hora dela. Porque eu tava de boa, fui andando, tranquila. Aí chegamos lá, daí tá bom, vamos induzir. Aí todo aquele processo, né? Aí você fica nas salinhas divididas, né? Porque você não entrou em trabalho de parto. E aí eles começam a te dar as medicações para indução, né? Que eu não lembro muito. Mas aí tem o gel, aí tem... Dependendo de como vai, se você não tem dilatação, eles te dão medicação na veia. Tem os nomes, gente, mas eu não lembro. Sim, sim. E eu não tava evoluindo a dilatação, eles induzindo. Nada. Não estava. Só tava com 2, mesmo ele induzindo. Aí passou Isso quanto tempo? horas. Você lembra? Então, eu cheguei de manhã, no dia 2. E aí eu fiquei lá, minha filha, e gás. E você estava sentindo dor já? Aí eu comecei, porque eles aceleraram, né? Sim. Eles colocaram comprimido. Eles puseram os comprimidos. Colocam. Foi. Tentaram de todas as formas, pelo jeito. Aí, tentaram um monte, já tinha passado quase um dia, aí só tinha 4 de dilatação. E eu já sofrendo, aí eu já pedi arrego, né? Enlouquecida, pelo amor de Deus, me tira daqui. E eu lá no gás, eu fiquei na brisa, depois voltei. Você falar, você achou que aliviou ou só te deixou meio Não. aérea mesmo? Você deixou, só saiu da casinha. Eu falava rindo e chorando. Aí o Rodrigo não entendia nada, e ele não sabia se ria. Era normal? Aí eu falei, não, vai dar certo. Aí teve uma hora que eu não aguentei, que eu acho que já tinha dado um dia. É dia 2 que eu internei, né? Provavelmente. Então já era dia 3, aí eu, tipo, já não tava mais aguentando. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero epidural. É isso. Aí eles falaram, tá bom. E aí eu já tava com 6 ou 7. Aí me transferiram pro quartinho só meu. Aí foi bom, porque era uma parte reformada. E aí tinha banheiro, podia tomar banho. Aí foi quando eu dormi, né? Porque a epidural te relaxa, né? E aí nisso ficaram monitorando ela. E aí tinha medo, ai, filho, a bênção de Deus, né? E aí ela era, eu não sei te explicar, assim, na minha visão, ela tava fazendo o trabalho dela, entendeu? Mas ela foi um pouco grosseira. Então, tipo, ela meio que gritava, assim, aí o Rodrigo não entendia, tipo assim, não que ele não entendia inglês, mas ele não, tipo assim, ele quis dar apoio pra midwife, porque ele falou assim, mas ela tá fazendo o trabalho dela, né? Não é que ela tá sendo grossa. Aí eu falei assim, sabe? Tá sentindo o que eu tô sentindo, amor? É. Aí ela ficava me acelerando. E a minha prima, eu mandava mensagem pra ela. Eu falei assim, olha... E ela falou assim, prima, é o seguinte, não adianta ela ficar acelerando. O neném vai... Quando você pode fazer a maior força do mundo. Se não tiver, não. Tipo, não adianta. E aí essa mulher encarnou que eu tinha que fazer muita força. E aí ela fez lá os exames de toque ela.
E daí ela falou assim, você já tá com 9, já podemos já. Eu vou pro meu break, aí quando eu voltar a gente já começa, querida. Eu falei assim, tá. Aí, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu sei que eu tava com dor, porque daí ela parou de me dar o top-up, né, da epidural. E aí você volta a sentir, né, as contrações, as dores, pra você poder fazer força, senão você não consegue, né? E aí eu fui voltando, eu falei, pelo amor de Deus, aí, meu Deus, eu pipoquei. Não, eu vou destruir tudo isso aqui se a anestesia não voltar em mim. Aí ela voltou do break, ela falou assim, então vai esforça. E ela, gente, ela, tipo assim, ela era muito assim, entendeu? E ela, vai esforça, que não sei o quê, vai, mãezinha. Eu falei, eu tô fazendo. Aí eu, não, mas não tá bom. Eu quero força de cocô. Ela falou, tá bom. Aí eu fiz muita força e não vinha. Aí eu falei, aí eu apertava a mão dele, assim, do Rodrigo e tal, aquela sofrência e tal. Beleza. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí a bichinha começou a acelerar, né? A Alicia. Sim, o coração. Aí, nesse momento, entrou uma médica. E daí ela fez o exame de toque. E daí eu lembro que ela não falou pra mim, mas eu lembro que ela olhou pra midwife e falou assim, então, a cabeça tá meio alta. E saiu. E daí, midwife falou pra eu continuar fazendo força. Daí eu falei assim, pô, mas, vocês não estão se entendendo aí, né? E aí ela continuou eu fazendo força, essa força que eu quero. Aí, sabe o que ela fez? Ela abriu assim, porque eu não sei se ela leu o plano de parto, a única coisa que eu pedi, amiga. Aí ela abriu assim, ó, aquelas trenzinhas pra cortar. E ela pôs assim, ó, tchau, com os bisturis, sei lá o que era. Ela falou assim, então, se você não fizer força, mãezinha, eu vou ter que usar isso aqui e eu chamar as médicas. Socorro. Porque você não tá ajudando. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não tô conseguindo. Aí eu já fiquei assim, gente, como eu sou horrorosa. E o Rodrigo, assim... Gente, ele era ele e uma parede, era a mesma coisa. Coitado, né? Ele não sabia, né, também o que fazer. Faz um podcast com pais também. Não, vai ter uma temporada só, né? Ou enquanto a mãe contando tudo isso aqui, ele vai falar, eu fiquei lá, sentado. E a perspectiva dele é outra. Ele vê a mulher que ela tava, tipo, tirando sangue, assim, pra dar o melhor dela, pra fazer aquela torcida pra... Entendeu? Enfim, controvérsias. Aí foi isso que aconteceu. Aí, do nada, ela começou a ter alteração, ficou estressada, e aí apertaram aquele botão mágico. Aí, quando apertou, o Rodrigo levou um susto, filha, que ele fez até assim, até viveu o bichinho. Aí eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo? Aí entrou tudo... é muita gente que entra. É muito bizarro, né? Aí imagina, se o seu marido não tá preparado, ele... Meu Deus, estão morrendo, minha mulher e minha filha. E ele pensou. Aí ele ficou assim, ele não sabia o que fazer. Aí só tiraram ele da sala. Falou assim, ó, tá aqui a roupa, vai pôr que ela tá indo pra cirurgia. Pra sala de cirurgia, a gente vem te buscar, se troca. Aí ele se separou, aí... Daí eu, meu Deus, mas você vai me dar pelidural agora? Eu faço qualquer coisa, mas... Aí o cara falou assim, aí o médico, sei lá quem era, falou assim, sim, mãe, a gente vai dar, espera, mas eu preciso que você assine. Porque não tinha nada assinado. Não foi cesárea. Aí eu falei assim, mas vai ser cesárea então, né? Não dá mais tempo, porque já tá encaixado. Eu falei assim, então o quê? Meu Deus, aí eu não sabia pensar. Eu falei, é daí, assina. Como que você... O desespero. Você vai assinar, gente, Sim, pelo amor de Deus. Sim, óbvio. Aí foi um caos, assim, um caos cômico. E aí foi tudo aquilo, aí tive que assinar. E eu pedi, aí eu pegava no anestesia, mas agora você vai me dar epidural. Calma, vamos. Aí fui. Aí me deram a hack, a epidural, e aí você morre, né? Parece um vegetal lá. Então, tipo, foi isso, gente. Sorry. Não quero traumatizar as mamães. Não, e aí, como você falou, né? Óbvio, gente, isso não é uma coisa que... Mas correu tudo bem. Sim, mas não é o que eu quero dizer da epísio, né? Isso não é uma coisa, tipo, que todo parto vai acontecer, que eles vão fazer isso. Não. Mas existem, eu não sei, pode ser que eles poderiam ter procedido de outra forma. Eu sempre falo isso porque não, mas ela não fez. É que eu fui pra sala de cirurgia e daí eles fizeram forceps. Porque não dava fazer a cesárea, não dava mais tempo. Já tava encaixado. Então, eles fizeram o ferrão e pá. Exato, porque chega um momento que não consegue mais, não dá dá mais tempo. Já tava lá embaixo. Então, tipo... E aí, nessa hora, a midwife foi querida. Eu falei, nossa, bipolar. Aí ela foi comigo assim, pegou em mim. Ela, calma, agora sim. Eu falei, nossa.
Tá bom, amor. Aí foi, aí me deu lá, e aí eu já... Daí tem um vídeo, gente, porque o Rodrigo Ele lembrou não de é fazer um vídeo. preparado, né? Na sala de cirurgia, você não pode filmar, porque você não sabe o que vai acontecer. Aí ele, quando ele estava tirando, aí o Rodrigo... Aí, não, todo mundo... E tem o vídeo. Sim, porque como eu falei, eles têm Brigando. muito medo Não do processo, né? pode. Não pode fazer nada, né? É um risco, né? O Claro. fórceps é bem... E aí foi tudo bem. Aí ela saiu, só que ela não chorou. Ai, que bom, né? Desespero, né? Aí eu lá toda monga, né? Porque você tá voltando da anestesia. Eu falei, pelo amor de Deus, Rodrigo, vai! E eu, vai lá ver o que aconteceu. Aí ela tava lá, eles lá naquele... não é incubadora, mas eles lá vendo ela, né? Então eu não tive golden hours, nada. Sim, já Aí mandou. levaram ela e tal. Ai, meu Deus, ela não tá chorando. Aí puseram uma música. Aí eu falei, mas agora acabou, vocês vão pôr música, eu quero ver meu neném chorar. Eu falei, Rodrigo, por que vocês estão pondo música? Os dois, socorro. Eu quero ouvir minha criança. É muito cabaço. Aí foi, depois de uns minutos longos, aí ela chorou. Aí trouxeram ela, só que eu não pude pegar, porque eu tava muito ruim da anestesia, que a hack é muito forte. Muito tempo também já, né? É, e aí deu tudo bem. Aí o Rodrigo foi o primeiro a pegar, daí chorou horrores, aí... Ele acordou. Aí ele, meu Deus, aí eu fui muito feliz, um momento lindo. E aí, né, pra você pôr na maca, você tá que nem uma batata, né, minha filha? Porque você não consegue mexer a perna, nada. É horrível. Daí o Rodrigo, não, eu quero que você fique com ela agora. Aí jogou ela em cima de mim e falou assim, pelo amor de Deus, eu sei, mas eu quero vomitar. Tive que tomar injeção pra parar de vomitar e tudo. Ah, você teve reação da... Fiquei bem ruim. E aí foi isso, a gente foi pro quarto, aí um dia eu já tava em casa. Mas eles fizeram o picote. Mas foi pouquinho só, só 2 pontos, eu acho. E aí a recuperação depois foi tranquila? Foi tranquilaça, eu fui pra casa de boa, foi bem bom. Foi de boa, sim. E ela também não teve problema nenhum pelo parto, acordou não só... teve, graças a Deus. A única coisa que eles falaram é que como eu tive a diabetes, ela nasceu com hipoglicemia, né? Ela tava com a açúcar baixa, mas por causa da mãe, né? Ah. Aí eles deram, acho que uma vacina, não sei o que é direito, pra ela tomar tipo uma glicose pra subir. Sim. A outra coisa que eu tenho dúvidas, você sabe? Que aí eu queria dar já, né? Sim. Eu já tava pronta pra amamentação ali, entendeu? E aí, minha filha, a midwife maravilhosa, veio com uma TT, uma mamadeira lá, e falou assim, ó, mãe, acho bom você dar a fórmula, porque como ela nasceu com você quer... Ah, mas eu não queria, minha filha, mas eu tava tão sem força recuperando, eu falei, o quê? Às vezes se a glicose tava baixa... Pode ser, né? Sim, às vezes tem que dar mesmo. Aí O deu. primeiro, assim, né? Óbvio, se tivesse alguém ali... Eu sempre falo, se A tivesse uma doula, às vezes, consultora ali... consultora ou doula seria diferente. ia te incentivar, tirar o colostro, tirar e dar pro bebê. Só que talvez ali é aquela coisa, né? Eu não sei se é preguiça ou se realmente não tem, às vezes, a qualificação. Porque muitas vezes eu vejo que o midwife também a gente fala, ai, nossa, é horrível. Mas, gente, a qualificação que eles receberam é muito baixa. Sim, Né? Talvez ser. nem se atualiza, sei lá. Mas aí já tinha passado toda aquela história. Aí eu vi ela dando mamar, assim, a mãe acaba de ser mãe, né? Já é aquela leoa, falou assim, o exorcista tá dando mamar pra minha filha. Mas deu tudo bem, ela ficou bem. Depois foi de boa a amamentação também. A gente vai falar do pós-parto, mas vamos voltar, então, no outro parto. E aí, na outra gestação? E aí, você programou o segundo filho. Ah, só que não. E falou, eu quero ter um segundo filho perto, bem pertinho. Pra você entender o que aconteceu, eu acho que eu joguei pro universo, pra Deus, e ele captou muito rápido. Porque o que aconteceu? Gente, cuidado, o que você deseja. Eu já tinha, 5 anos atrás, antes de ter filho tudo, eu já tinha o nome dos dois, Alicia e Pedro. Já tinha... Uma brisa lá. Aí eu já tinha escrevido como iam ser e nascer igualzinho, tá? Não tô zoando, verdade. Você não colocou nada de você nos seus filhos, né? No sonho aí, né? Só pra eu coloquei um cabelo enrolado. Mas veio só um pouquinho. Aí, já tinha isso. Quando eu tive a Alicia, no pós-parto, eu tomei de uma alegria que eu não sei te explicar. Eu acho que é os hormônios também. Do mesmo jeito que tem a depressão, tem o baby blues, né? Não sei se é esse o nome. Que você fica muito rap, velho. Tipo assim, parecia... Baby blues é o triste, né? O felizão que eu tive. Gente, eu fiquei um sentimento de gratidão. E olha que minha mãe não veio, minha irmã não veio. Eu tava sozinha.
Depois de passar pelo parto daquela forma. E eu lembro de tomar banho e chorava de felicidade, e agradecia, falei, oh meu Deus. E aí, no primeiro mês eu falava, eu já quero outro, já vamos emendar, porque é isso. É isso, entendeu? Já Viu, gente? A cresce pessoa teve o junto. parto. Que coisa Eu fiquei muito exciting. Foi meio louco, assim. Tava fora, né? Porque... Ou não sei. Então, eu fiquei muito feliz. E aí, depois, óbvio que passou, né? Veio a realidade. Daí eu falei, tá, vamos segurar, né? Eu quero ter um segundo, mas vamos dar um gap e tal. E aí, eu engravidei do Pedro. Quantos anos ela tinha? Ela ia fazer 1 ano. Acho que faltava... Não, eu já tava grávida quando ela ia fazer 1 ano. Que ela fez 1 ano no Brasil. E eu já tava grávida de 1 mês e eu não sabia. E como que você descobriu? Ah, essa foi boa. Toda vez que eu vou pro Brasil, a gente faz o check-up, né? De tudo. E é minha prima que faz, né? A gente faz pelo SUS, mas ela trabalha lá, então ela busca nós e a gente faz tudo, minha filha toda. Tá. E eu e o Rodrigo sempre fazemos. Aí eu falei assim, nossa, prima, eu tô 2 dias atrasada e comecei a rir. Ela falou assim, vou pedir um B. Como que chama? Ai, meu Deus. Gente, Beta-HCG. Vou pedir aí. Aí ela, no check-up, quando, né, ela só ligou e falou assim, ó, eu pus no meio aí o beta. Eu falei, você besta, idiota. Até parece, meu. Ela, não, meio-dia chega na minha mesa e eu te ligo. Eu falei, tá, ué, não vai dar nada. Tô de férias e tal, caramba. Aí ela ligou pra minha irmã. Ela falou, avisa a Camila aí, hein. Aí eu pensei que era mentira. E era verdade. Aí eu tava grávida. De novo. Aí foi uma surpresa, mas tudo bem, né? Eu já queria, né? Mas eu não sabia que ia ser tanto, assim. Não tava planejando, né? Perto. E eu não tinha voltado ainda de licença maternidade. Deixa eu falar disso. Essa é muito importante. Essa dica é boa. Pode falar já o que você fez, porque daí vai que a gente se perde. Então, da Alice eu tirei 1 ano de... Depende da companhia também, né? Eu tirei 1 ano de férias, maternidade. E aí eles davam a opção de estender 3 meses. Então, eu já estava na extension de 3 meses, certo? E aí, quando eu voltei de 4 meses. Do Pedro já. Aí eu lembro que eu liguei pro meu manager e falei assim, eu tô grávida de novo. Ai, Camila, tá bom, tudo bem. Aí eu voltei a trabalhar, entendeu? Pra criar o vínculo de novo com a empresa. Sim. E sair de novo, né? Depois de maternidade. Aí, quando eu saí do Pedro, eu fiz a mesma coisa. Peguei 1 ano, 3 meses de extension. Mas daí, como eu não sabia se eu queria voltar a trabalhar ou não, como ia ser, eu pedi mais 1 ano sabatical. Dependendo da companhia que te oferece. Né? Porque pelo menos você tem um vínculo em 2 anos, acho que tá ok. Se tiver que pôr numa creche. Sim. Maravilha. Por isso que é bom ler antes ali, né? Já saber se você pretende engravidar. Sim, essa foi boa. E aí você descobriu a gravidez lá no Brasil, um pouquinho a mistura de tudo. E você passou mal na gestação dele? Também foi tranquila, nada? Foi, assim, dos meus sintomas eu fui tranquila. Foi igualzinho da Alice, assim, na questão de não tive enjoo, ativa e tudo. Foi tudo bem. Só não foi bem da outra parte, né? Sim, e aí, durante o pré-natal, ele também estava bem? Nenhum alerta, nada? Sim, teve. Agora veio o testemunho, gente. Então, é assim, o Pedro, quando a primeiro morfológico, que é com 12, 14 semanas, 12, né? Já identificou uma alteração. Acho que foi, né, na primeira ultrassom. Que é o líquido nucal. Você já ouviu falar? Sim. Sim. Então, aqui, quando o bebê apresenta alteração no líquido nucal, pode ser alguma síndrome. Só que ninguém sabe que síndrome, que é muito pequenininho e tal. Então, quando aparece isso, eles já te colocam no high risco, por causa do bebê, não a mãe, entendeu? Sim. Porque eles precisam descobrir o que o bebê tem, o quanto antes. Então, eles vão fazer uma série de exames na gestação para ir eliminando, né? Então, foi aí que começou a saga. E foi aí que eu, me afastei das redes e tudo, e me recolhi. A gestação da Alice foi vibrante, todo mundo... A do Pedro foi reconexão. Foi intro, então foi uma coisa muito mais minha, assim. Então foi isso, a diferença. E como que eles te deram essa notícia? Você se sentiu acolhida ou se sentiu muito... muito fria? Né, amiga? Que é daquele jeito. Não, pode falar, por isso que eu quero saber, assim, né? E cada um tem a sua experiência, né? Sim. Não, então, foi estranho, porque eu fui sozinha, porque o Rodrigo tava trabalhando, normal. Já sei o que vai acontecer. Né, segundão e tal.
E aí, eu não lembro se foi logo nesse primeiro, que foi o líquido alterado, ou se foi na segunda ultrassom, eu não lembro direito. Mas aí eu sei que aí ela falou, ó, deu uma alteração. Aí eu falei, tá. Aí ela falou, vai pra salinha tal, que alguém vai lá falar com você. Aí eu fui pra salinha, daí vem uma enfermeira com os papéis, e aí falou, ó, o líquido deu... Aí explicou tudo isso, deu alterado e tal. Tem possibilidade de ele estar muito alterado, tipo, não tá pouco. Eu acho que o nível era... O normal era 3, alguma coisa assim, ele tava 5, 6, entendeu? De alteração. E pelos estudos, quando tem essa alteração, ele pode ter algum tipo de síndrome. As 3 principais é a síndrome de Down, a Patal, que não é compatível à vida, né? E a Edwards também. Tem, tipo, esses 3 principais que pode ser. Então, a gente vai... É isso. Tipo, ela falou isso, entendeu? E me deixou lá com a bomba. E, tchau, querida. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí, depois, ela veio falar... Veio mostrar os dados, tipo, ao decorrer, né, eu digo, do pré-natal. Veio mostrar as possibilidades e tudo. E começou uma série de exames. Então, eu fui aí acompanhada pelo fetal unit, né, pela unidade do fetal. Aí, só que eu já tinha mudado de hospital. Eu fui pro Homerton, eu não quis ter no mesmo da Alicia. Sim. Pra ver se melhorava um pouquinho. Sim. E aí esse acompanhamento dele, assim, ali... Foi top. Ali foi top, né, porque é uma coisa séria. Então, eles... E, tipo, eu ia toda semana quase pra eles acompanhar. Porque eles tinham que saber o desenvolvimento dele, olhar mesmo. Porque podia alterar órgão. Então, um monte de coisa aconteceu, gente. Eu passei, tipo, muito tempo no hospital. Eu ia toda semana quase. Cada semana eles precisavam saber de alguma coisa, acredito. E eles faziam ultrassom sempre. Porque eles precisam ver se ele está crescendo. Se a cabeça está maior, se o corpinho. Então, eles tinham que ficar mensurando. E aí, começou os exames. E aí chegou num ponto, eu não lembro quantas semanas, que daí a médica já começou a falar em interromper a gravidez. Por causa dessa alteração. Uhum. Então, toda vez que eu ia, ela perguntava, você já se decidiu? E aí ela começou a me mostrar as coisas, as possibilidades e tal. Então ela chegou assim, essa vez acho que o Rodrigo foi. Ela chegou assim com uma tabela, falou assim, olha, é isso aqui, pelos testes. Então, 50% de chances... Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ela falou, a gente vai começar a fazer os exames para saber o que realmente ele tem. Então, a gente trabalha com as coisas indo eliminando, entendeu? Então, tipo, não é síndrome tal, X? Então tá. Aí, o primeiro que a gente fez... Você lembra quantas semanas você estava? Ou quantos meses? Então, quando começou os testes mais, assim, sérios, eu acho que eu já sabia até o sexo. Eu acho que já era... Porque eu fiquei sabendo... rápido o sexo, porque toda hora eles estavam fazendo ultrassom, entendeu? Sim. Aí, eu acho que eu já tava 4, 5 meses quando começou a ficar... Mas desde o segundo mês, ela já tava falando, se eu quisesse interromper, entendeu? Por causa disso. Era uma opção. Porque a probabilidade estava muito alta. Tipo, de ele vir com algo. E aí, a gente ficou com aquilo na cabeça, né? Tá bom, mas... E aí, a gente falou assim, vamos fazer todos os exames, eliminar todas as possibilidades e descobrir o que é e a gente decide, né? E aí, ela começou a fazer um monte de exame em mim para pegar material genético dele. Aí, eu tive que fazer... Eu ia fazer aquela da agulha. Só que a mulher, a médica, a especialista, tentou 2 vezes, ela não conseguia. Ela falou assim, eu sou especialista há muitos anos nisso, eu nunca tive problema. Mas eu não vou arriscar fazer em você. Porque eu não sei se é a minha bolsa ou alguma coisa assim, porque tem risco de você furar, né? Sim. E ela não estava sentindo segurança para fazer. E ela mandava eu beber água, aí mandava eu ir no banheiro, aí bebe de novo. E ela não achava uma folga segura para ela pôr a agulha. Aí ela falou assim, então, só com esse exame a gente vai saber a síndrome que tem. E se tem algo. E aí, por 2 semanas ela ficou tentando e não conseguiu. Aí ela falou assim, nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Nesse turbilhão todo, a mãe, né, eu tive um momento muito solitário. E aí eu me recolhi. Porque mesmo que você tenha um marido e tudo, não adianta. É você e seu neném. E Deus e a fé que você tem, né? Então, eu me recolhi e falei, é isso. Porque daí começa muita intervenção, entendeu? Faz isso, faz aquilo, né? E é uma decisão que é sua do seu marido, mas a prioridade é a mulher que vai decidir se eu interromper ou não.
E aí ela me deu os dados, daí ela não conseguiu fazer esse aí da agulha e teve que esperar até o 5º ou 6º mês para ela fazer um outro tipo de exame quando o bebê já tá maior, para ela conseguir mensurar as coisas. Aí conseguiu pegar o material genético dele. E aí descobriu que aí me ligou. Eu lembro que eu estava trabalhando, aí me ligou e falou assim, não deu negativo para as 3 síndromes, que eram as que elas estavam preocupadas, né? A Patal, a Edward e a tal. Aí eu falei assim, ok, então tô tranquila, aleluia. Aí tá. Aí depois me ligou de novo. Aí falou assim, deu uma alteração, mas eu não posso te falar por telefone, óbvio. Então a gente já vai mandar você e o pai direto para uma consulta com a geneticista. Não ia nem pra médica. Aí eu falei assim, Não dormiu até o dia, né? Eu falei, senhor. Eu falei, tá bom. E nisso, tipo, eu ali, né? Com a minha fé e tudo, foi um momento, assim, apesar de toda, né, essa turbulência, foi um momento de reconexão. Que eu consegui me ouvir e falava com o bebê também, tudo. E aí fomos para essa geneticista, para especialista. Era uma senhora, assim, uma médica. E aí ela explicou, ela falou, seu filho, ele tem uma mutação genética, chama PTEN. O P e o TEN, porque é o nome do cromossomo que tem o defeito, eu acho. E aí ela explicou, tipo, ela explicou de uma forma muito lúcida pra gente entender que é leigo. Ela falou assim, é assim, é uma coisa muito rara, só tem 600 casos em UK. Tipo, não põe no Google, gente, pelo amor de Deus. Que é bem feio, quando você põe no Google, aparecem várias variações, entendeu? Sim. Então, ela falou assim, essa mutação, o que vai acontecer? Ai, gente, deixa eu lembrar. Aí ela falou assim, tá. A gente tem aqui, né, o X e o X. Então, todo mundo tem 2, né? Então, é como se aqui tem uma biblioteca, vai. E aí, o livro A tem o livro A também aqui, tá dos 2 lados. Só que tá faltando uma página de um. Então, é isso que o Pedro tem. Ele falta um cromossomo, entendeu? Desse que é o 10. Por isso que é P10. Entendeu? Aí eu falei assim, então ele tem isso. E essa mutação, o que a gente sabe até aqui? Que pode vir com mental health severo, pode vir alguma demência, algum problema bem sério, de 1 a 10. Só que a gente não consegue mensurar até nascer. Não tem exame para fazer na barriga. Para muito saber rara, né? como que tá o brain dele, ou não sei o quê. O que a gente vai fazer com você vai fazer o MRI. Aí eu tive que fazer grávida, pra gente checar a cabecinha dele. Uau, nem sabia que dava pra fazer, assim, grávida, pra saber o dobro. Eu tava com 6 meses, aí eu já tava com barrigão quando eu fiz. Meu Deus, eu tenho pavor de fazer ressonância sem estar grávida, só eu sozinha, meu Deus. Imagina? Não, mas é tranquilo. E aí, fiz isso tudo. Não dava nada, tipo, de físico não tinha nada. E aí ela foi sincera, ela falou assim, então é isso. Então, essa mutação altera mental health, tipo, pode vir com algo muito severo ou não. E também é uma mutação nas células de câncer. Então, pode ser que venha a desenvolver câncer criança. Tem a probabilidade muito alta. Aí, em meninos é em alguns lugares e em meninas é em outros. Aí ela falou lá. E é isso. Não tem coisa de saber como que vai vir. Aí o Rodrigo, que é mais nacional, ele falou assim, mas eu quero saber as possibilidades, porcentagens, né, doutora? Aí ela falou assim, 80% de vir com alguma coisa. Mas isso eu não posso falar de 1 a 0. Só vai saber quando nascer. Aí pode dar macrocefalia, nananã, tudo isso também, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí saímos de lá, né, com aquele climão pesado, o homem é mais racional. E aí tivemos a conversa, e aí ele todo preocupado, falando assim, então, eu vou deixar você decidir, porque você é a mãe, né, apesar de a gente ser um casal. Ele não interferiu na minha decisão, mas ele também tinha muito medo de vir, porque a gente também teve que fazer exame para ver se foi da gente a mutação e não deu nada. Aí colocaram a gente para fazer o exame bem naqueles hospitais, né? Que tem todos os casos, assim, né? E aí ele falou assim, mas e agora? Né? É muito difícil. Um milhão de coisas na cabeça. É muito pessoal, é muito difícil. Daí você questiona, o que é o amor? Será que é amor eu deixar um filho nessas condições nascer? Ou será que é amor eu
também não deixar ele nascer para passar por tudo isso, ó. Até onde é egoísmo ou querer? Meu. Então, tipo, é umas questões muito deep, né? Que a gente começa a fazer e questionar. E aí, foi quando eu fechei, né? A minha família ia apoiar qualquer coisa que eu ia decidir. Meus pais, né? Falou, não, filha, a gente tá com você, no que você quiser. A minha prima também. Você que vai decidir. Mas a gente tá aqui. Se você quiser interromper, se não, você que sabe, tá bom? E aí eu fiquei com aquilo, né? Dentro de mim, pensando, buscando a minha fé e tudo. E aí foi quando eu conversei com o Pedro na barriga. Aí eu falei assim, olha, Pedro, a mamãe tá aqui. Vamos nessa junto? Eu falei assim, filho, a mãe não quer que você sofra. Se for pra você sofrer, eu te libero, então. Porque tem casos que eu vi que a mãe tem essa conversa e no outro dia ela aborta. Natural. Uau. E aí eu falei assim, eu não quero ser essa pessoa que vai decidir por você. Então a mãe vai assumir o risco. Porque quer queira ou não, tem mães que têm crianças especiais ou... E aí vai do que você enxerga, entendeu? Aquele ser que tá lá é um ser, entendeu? Independente da condição. Com certeza. Do jeito dele. Mais difícil ou menos difícil. Então é uma decisão muito pessoal, por isso que não julgo quem interrompe e tal. E aí eu tava ali, né? E daí eu fiz essa oração comigo mesmo e com o Pedro e liberei ele. Eu falei assim, olha, a mãe não quer que você, sabe? Mas tudo bem, então vamos junto. Eu assumo essa missão aí, então vamos. E aí eu lembro que nesse dia, que eu sou muito de escrever, assim, quando eu tenho algumas questões, eu prefiro escrever pro marido e-mail, que daí ele lê tudo, entendeu? E aí ele... Vai falar que você não falou? Ver todos os pontos para ele refletir. Aí eu lembro que nesse dia também eu escrevi um e-mail e também liberei ele. Ah, gente, eu liberei a todo mundo, entendeu? Aí eu falei assim, olha, a minha decisão final é essa. Eu sou a mãe, eu te amo também como marido e tal. Se você não estiver de acordo, eu também te libero para ser feliz do jeito que você quiser, mas essa é a minha decisão. Não. E foi isso, entendeu? E eu optei por ter. E aí, toda vez que eu fazia ultrassom, a mulher, porque aqui eu acho que até os 6 meses, né, que pode. Um ponto diferente da Alicia é que o Pedro mexia muito. A Alicia não mexia. Então, ele tava ali mostrando toda hora que ele queria. E a Alicia também reagiu. Porque ela viu que a gente estava triste, ela não falava ainda. Um ano, ela teve um atraso de fala ainda para falar. E ela não falava. Mas, assim, você sentia... Eu via que ela tava um pouco... eles absorvem, A criança entendeu? sente, com certeza. Daí ela dormia com a gente, eu grávida, ela dormia comigo. E o Pedro mexia a noite toda. Então, era um sinal pra mim também, tipo, eu tô aqui, mãe. Porque toda vez que você vai, aquela médica fala, mãe, mas ó, tamo junto. Então ele mexia muito. E a Alicia não mexia. Ela era mais calminha, sabe? Então essa foi uma diferença grande também. Eu falei assim, olha, viu, tá lutando, assim, pra ser, né, visto. Parecia. Sim, a gente acha que não, né? Mas já é um serzinho, né? Com certeza. E aí foi isso. Então aí eu tomei minha decisão. Aí eu falei, ó, você não precisa mais perguntar, eu já decidi, tá bom? Falei pra médica. Aí da outra vez que eu fui, acho que eu já tava quase com 7 meses, ela continuava a medir e tal. E aí, faltando 8 meses, eu já tava com 8 meses, 1 mês pra ele nascer. Posso pular pro parto já? Pode. Faltando 8 meses pra ele nascer. Quer dizer, eu já tava com 8 meses, né? Faltava 1 mês pra ele nascer. Aí eu fui fazer uma ultrassom. E daí, a médica, eu acho que tava muito busy naquele dia, porque nesses centros, assim, elas têm que atender muitas, né? E aí ela entrou, simplesmente fez a ultrassom. E aí ela só falou assim, nossa, a cabeça tá grande. E saiu. Eu falei assim, oh my God, como assim? Porque já tinha risco de ter macrocefalia, entendeu? Aí a mulher me solta isso, meu. Sai correndo. Aí, tipo, volta aqui, nem deu. E aí eu falei assim, senhor. Mas daí eu tinha acesso a todos os exames. Então, todos os exames eu mandava pra minha prima, que também me acompanhou. Isso me deu muita segurança. Porque ela conseguia explicar tudo, né, com calma. Aí eu falei assim, prima, eu liguei chorando. Falei, olha, ela falou isso. E agora, meu? Aí ela falou assim, calma. E realmente no gráfico da cabeça, né, porque tem um gráfico da cabeça, da perna, isso aqui. A bolinha, minha filha, tava aqui, ó.
Um foguete. Naquela curva de crescimento que já tá lá no... Cabeça de nós todos. Tava aqui, ó. Aí eu falei assim, nossa, prima. Ela falou assim, calma, porque também pode ser proporcional, nananã. Meu, ele já tava, faltando um mês, ele tava com o peso que a Alicia nasceu. A Alicia nasceu com 3.200. Ela foi um bebê grande também. Sim, né? mas ele já estava um mês... Ele já tava faltando um mês com 3.300, eu acho. Aí ela falou, calma que às vezes é proporcional. Mas realmente, tá um pouquinho fora, né? Não sei o quê. Aí ela falou assim, prima, pede cesárea. Aí eu falei assim, ai, prima, Ela falou, porque você já teve dificuldade com a Alicia, que era com o mesmo peso. Foi forceps. E outra, agora tá em outras condições, porque a gente não sabe como essa criança vai vir. É bom pro seu psicológico também. Então, tenta lutar aí pela cesárea. Sim. Mas em nenhum momento elas me indicaram cesárea, as médicas. Nenhum momento. E, tipo, que eu acho que eu nem tive plano de parto. Eu que entrei no assunto de novo, gente. Aí, como eu tive esse suporte da minha prima para tomar essa decisão, eu tô falando, então tá bom, vou ver, né, e conversar com a médica. E aí, na outra consulta que eu tive, eu falei assim, olha, eu quero optar pela cesárea por causa disso. Aí ela falou, não, ela tentou me convencer, ela assinou meio assim. Então tá, agora vamos ver quando que vai agendar, ela falou. Mas ela foi bem ríspida, ela não queria. Não queria. Mas essa que assinou nem era a que me acompanhava. A que me acompanhava era mais tranquila. Mas no dia não era. E aí ela não tem o que fazer, né, gente? É a decisão da mãe. Ainda mais que tinha várias coisas. E tinha um risco, né? Antes também elas me explicaram que quando o Pedro ia nascer, porque eles não sabiam como ia vir, ia ter uma equipe, caso precisasse, né? E que era isso. E aí foi a saga da cesárea, minha filha. Porque eu tive que dar uma lutada pra conseguir a cesárea. Elas não marcaram de primeira? Marcaram. Elas não me davam a data. Gente, eu já tava chegando nos 9 meses e nada de eu ter a data. Aí eu já tava nervosa. Claro. E eu sou calma. Aí eu ia pra midwife e aí eu tive sorte. Que apareceu uma midwife muito querida na vida. Um anjinho lá. Aí eu tive uma consulta com ela. Aí eu falei assim, olha, eu tô tentando marcar, me deram o número, mas ninguém marca. E eu não sei agora. Porque eu acho que eles estavam puxando o limite pra eu entrar ou estourar e daí... Aí não tem como mais, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Fala que o bebê não tá mexendo e vai. E vai lá e aí eles vão fazer alguma coisa. Aí, mais uma vez, eu pensei que não tava mexendo, eu fui. Mas não deu nada. Aí voltei pra casa. Aí outro dia eu achei essa mesma midwife. Falei assim, olha, eu não consegui ainda. Aí ela ficou com dó de mim, meu. Aí ela falou assim, eu vou te dar um número, mas você não pode falar que fui eu. Que é da moça que marca a cesárea. Eu falei, ai, tá bom, então me dá. Aí eu liguei no celular dessa mulher. A mulher ficou surpresa, sabe? Quem te deu? Falei, não, então, aí fiz lá. E aí ela falou, não, eu vou te ligar de volta. Mas a mulher ficou muito brava, que eu tava, entendeu? É antiético, né? Não pode, Sim. imagina. É fora da conduta. Aí ela foi não. Aí, depois que aconteceu essa ligação, eu vi que a mulher correu mais atrás. Ela falou, pode deixar que eu vou te marcar. Fica tranquila. Só que aí, uma semana, nada. Aí eu fui pro hospital e falei que não tava mexendo. Aí eu já comecei a chorar, entendeu? Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, quem é essa linda? Não sei o quê. Me marca. Aí eu chorei, sentada assim. Aí vem alguém e viu que eu tava já fora, né? E falei assim, nossa, não precisa chorar. Aí marcaram. Não precisa chorar, né? Depois de ter chorado horrores e conseguir marcar. Viu que eu já tava assim, aí marcaram. Aí marcaram, acho que foi pro dia 7 de setembro. Mas aí você não chegou a entrar em trabalho de parto, nada no sentido... Nada também, não. Tá. Uma dó, né? Ou não. Ou não, né? Você ia querer também ficar loucona de novo. Sim, né? Ai, meu Deus. Aí, minha filha marcou dia 7, aí fomos lá, eu e o Rodrigo. Dessa vez a minha mãe vinha. Ela conseguiu, né? Porque o que aconteceu, né? Quando, um mês antes que deu a cabeça grande lá, aí meu pai olhou pra minha mãe e falou assim, bem, que ele fala bem, né? Bem, você vai ter que ir, que a gente não sabe como esse menino vai vir, bem. E ela precisa de você vai. E minha mãe, sem falar inglês, veio sozinha, ainda com escala na Alemanha, amiga. Nossa, corajosa. Eu falei, mãe,
como você conseguiu? Aí ela deu o jeito e veio. Então já tinha minha mãe, graças a Deus, dessa vez, né? E aí marcaram o dia 7, aí nós fomos, já tava tudo, tirei foto pro grupo da família e tal, tudo bem. Aí, minha filha, acontece uma emergência no hospital. E quem ia fazer meu parto era a médica que me acompanhou a gravidez inteira. E ela toda feliz. Ai, quando eu vi o seu sobrenome, eu sabia que era você. Eu fiquei tão feliz. Ela foi lá, me deu um abraço. Aí não foi. Por quê? Aconteceu uma emergência no hospital. Todo mundo teve que correr. E aí? E aí que eu não fiz, mandaram pra casa. Eu já tava com toquinho e tudo. Eu já tava na salinha, esperando. E aí, remarcaram? Como é Aí que foi? remarcaram. Aí falaram assim, ai, vamos remarcar pro dia 11, uma semana a mais. Aí marcou pro dia 11 de setembro. E aí falou de domingo, foi um domingo. Porque acho que não acontece cesárea de domingo lá. E aí abriram uma exceção, porque aconteceu esse imprevisto. Só que daí não foi a médica que me acompanhou, foi outra. Ai, gente, é uma delícia. Foi uma delícia, porque você já vai lá, entendeu? Como que É se diz? outra vibe. Fui com a minha malinha de maquiagem, plena, deitei. Foi. Tem foto de eu rindo, porque as fotos da Alice, gente... Ai, que dó. Eu vou mostrar pra ela. Tudo Cara agora. de sofrimento. Do Pedro rindo e tal. E aí foi, minha filha. Aí vem a cereja do bolo, hein? Eu tô aqui, querendo saber. Agora você vai A plateia ver. tá aqui, querendo saber o Esses final. não tem noção. O Pedro, ele é muito grande, gente. Era um boi. Você não tem noção. Ainda bem que a minha prima indicou cesárea. O bichão nasceu com quase 600. Quase 5 Ele parecia... quilos. Ele tinha um mês, velho. Ele não usou roupa de recém-nascido, nada. 4.600. Quando elas estavam me arrumando pra ir pra sala de cirurgia, uma midwife ficou assim, menina, isso aqui é só o neném, viu? Porque você é magro, não é você, não. Falei, eu sei. E aí, foi lá, minha filha. Eu lembro direitinho da cena. Aí o anestesista foi bem querido, foi falando pra mim o que estava acontecendo. E daí eu lembro... Não doeu a anestesia lá, só uma picadinha de boaça. E aí eu sei que ele foi falando comigo, ó, agora tananã. E aí só sei que fez uma mini explosão. Sabe? E aí tirou, também não chorou. Gente, esses neném não choram. Eu também não chorei quando eu nasci. Então foi seguindo a mãe. É, mas depois de boa. Aí veio tal, aí pus ele, assim, tirei até fotinho da Alice, tadinha, nem tem. Ai, que dó. Aí foi muita alegria. Só que eu lembro que fez esse barulho e ele era bem grandão, né? E aí foi de boa meu pós da cesárea também. A minha mãe achou que eu era muito louca, porque a minha mãe fez cesárea também, eu acho, e minha irmã também fez. Não, de mim foi normal, que eu quase matei ela. Mas, assim, ela achou eu louca. Eu falei assim, como assim? Você já tá andando? Que é Brasil, porque 40 antes, dias né? tem que dormir, Nossa, né? eu vou fazer, gente, mas eu tô me sentindo bem. Não quero cadeira de rodas, não. Sai daí. Não, pede. Aí minha mãe desesperada. Meu Deus, os pontos. E minha irmã do Brasil. Ela tá mentindo que não tá com dor, mãe. Você sabe que ela mente. Caos pós-parto. Tô de boa. E aí, fui liberada, acho que em 2 dias. Foi bem de boa. Aí, tava com a sonda, né, pra ver o líquido. Aí, quando ficou de boa, fiz xixi tudo e fui. Foi tranquilo. O Pedro era muito tranquilo também. Bem bonzinho. E aí, fomos pra casa. Só que, presta atenção, gente. Mãe tem o seu sentido, tá? Tem. Quando seu neném nascer, você checa ele, viu? E fica de olho. Só voltando da Alicia, quando a Alicia nasceu, eu percebi que a língua dela, né, diferente e tal. Aí depois de uma semana eu vi que ela tinha o língua arreiozinho, presa. né? Aí tem que picotar. Aí Aham. depois eu até, como era pandemia, era difícil você bucar o procedimento para picotar. Então eu paguei uma que foi em casa, que era a melhor opção. E aí fizeram em casa e tal. Mas isso não deu problema na minha amamentação com ela até. Foi de boa. E o Pedro também, né? Já bebê Já abriu reborn. a criança. Não, o bebê reborn, né? Desse tamanho, assim, um bitelão. Aí já tcharanã. Aí quando eu troquei a fraldinha dele, eu falei assim, essa perna tá estranha. Gente, a perninha dele tava inchada, assim. E toda vez que eu... Não, ele não era de chorar, né? Ele foi bem bonzinho. Aí tá. Aí quando passou a midwife, todo mundo que passava, falou assim, gente, a perninha dele tá diferente. Você não tá vendo? Ah, não,
Não, mãezinha, porque ele era muito grande, não tinha espaço, é muscular. Falei, tá bom. Aí, daqui a pouco, o médico foi liberar nós. Aí eu falei, pra todo mundo que passava, eu falava, gente. Falei, olha essa perninha. Não, mãe, é muscular, porque não sei o que. Aí puxou a perna do moleque, tá? Fomos pra casa. Ele não chorou nada, ele era bem tranquilo. Mas toda vez que ia dar o banhinho, ou ele dava uma reclamada. Aí eu fiz um vídeo, mandei pra minha prima. Falei assim, ó, tá estranho. Perguntei pra sua amiga que... Aí as duas, vai pro médico. Tá estranho. Porque tava meio roxinho, sabe? Ah, tá. Aí, isso porque eu passei depois, que ele voltou depois de 4 dias, a gente tem uma consulta no centro lá do seu bairro, né? Com a midwife, pra eles checarem o peso do bebê e tal. E daí falei também lá. Ela, não, tenta falar de pi, sei lá. Eu falei, ah, tá bom. Todo mundo fala que era normal, gente. Aí, fui fazer o procedimento da linguinha, que ele também precisou fazer. Ó. Isso é. E aí, eu consegui no hospital mesmo. Aí, fui lá depois, no 5º dia, eu voltei. Aí, fizeram. E achei uma enfermeira, que era consultora de amamentação, depois que fazia o picote brasileira. Maravilhosa. Aí, conversei com ela. Falei, olha, você acha que isso é normal? A mãe pergunta pra todo Deus e o mundo. Ela, vai pra emergência, que aqui a emergência é boa, tem boa pediatria. Aí, tá bom. Aí, desci e fui. Aí, minha filha passou pra uma pediatra casada com um brasileiro. Deus é bom, né? Vai arrumando tudo, né? Muito querida. Aí, vou pedir uma radiografia. Adivinha? Não saí nunca mais do hospital. Tinha uma fratura no fêmur. Gente, pelo amor de Deus, né? E ninguém, todo mundo era E normal. todo mundo é normal, mãezinha. Olha, vou até tomar água, porque estressa. Meu Deus. Por isso que é tão importante, né? Óbvio, né? Você já tinha um filho, mas né, eu falo isso. Você Ser sentido é tudo, e gente. você não vai morrer também se tiver que ir na emergência e falar, você tava com loucura. É. Pelo menos você foi e tirou esse peso da sua cabeça. Mas isso aconteceu... Ele tinha 5 dias. Então, sim, mas isso aconteceu durante o parto? Então, aí que tá. Foi no parto, óbvio, né? Ele é um bebê grande. Aí lembra da explosão? Que o anestesista falou assim, nossa, ele é grande, você está sentindo uma pressão, porque elas estavam fazendo muita força. Eu acho que o buraquinho que fizeram, entendeu? O bichão ficou assim, ele era muito grande. Imagina se fosse normal, ia ter que deslocar a clavícula dele. Não. Ele era um big baby. Aí eu peguei e falei, ok. Aí é que tá, né, gente? O hospital tem que fazer o trabalho dele, infelizmente. Então, ele não pode liberar a mãe até começar as investigações. Porque o neném já tinha 5 dias, já tinha saído do hospital. Como nenhum médico viu? Aí pronto, eu falei assim, meu Deus, vou tirar meu filho. Porque aí eu pensei, várias histórias, né? Aí eu falei assim, nossa, que delícia. E aí? E aí, minha filha, que eu fiquei 5 dias naquele hospital. Ele tava de boa, porque daí teve só um médico que foi sincero. Aí você chega com a criança com a fratura lá. Mas era pequenininha, assim, no fêmur, assim, bem... Assim. Já tava healing já, porque bebê é muito rápido, entendeu? Se eu não fosse, ninguém ia saber. Talvez ia cicatrizar, né? Entendeu? Aí, eu tenho ele enfaixado, você tem que ver. O Gente. gessinho enfaixaram a perna inteira, o gessinho azul. Ai, que dozinha, gente. Fofo. É horrível, né? Mas é engraçado, assim, tipo... Aí, já engessaram ele, e aí começaram 10 milhões de perguntas, gente. Aí chamaram, tipo, o médico supervisor, com outra médica, e começaram. Aí me trancaram, não, eu tava na salinha com ele, não tinha nem fralda, porque eu só fui lá, pertinho de casa. Aí tive que ligar pro marido e falar assim, traz as coisas, porque eu não vou ser liberada. Aí teve que trazer todas as coisas do neném. E eu de cesárea, né? Pós-cesárea. Ainda bem que eu não tinha dor. Não sei como. Aí, pronto. Aí começou 10 milhões de perguntas. Eram uns camalhaços, assim, de questionário. Pra ver se você tinha feito alguma coisa com a criança. Quem mora na sua casa? Eu dividi a casa, né? Ai. É merda, né? Quem mora na sua casa? Você deu banho? Que sei o quê? Nossa, muita pergunta. Aí ela viu que eu tava, assim, tipo, bem perdida. E eu já tava querendo chorar, porque os hormônios, né? Aí ela falou assim, calma, isso é só o procedimento. Não estamos te acusando, mas o procedimento tem que ser feito. E daí um olhava pro outro, fazendo umas caras. Sobe pra sala de internação. Então, aí eu tive que ficar lá por causa das investigações. Não porque ele tava ruim. Porque engessou já era.
Só teve um médico que foi sincero daí, que ele mostrou a radiografia pro Rodrigo e pra mim. Ele falou assim, ó, tá vendo, né, que ó, tá bem pequenininho, mas já tá healing. Como já tá healing, não foi na sua casa, provavelmente foi no labor, foi no parto. Só que você acha que alguém vai assumir? Não. Ele foi o único que falou, depois ninguém mais falou. E aí, todo dia, ia uma equipe fazer as mesmas perguntas de outro jeito. Só pra ver se ia se contradizer. Durante 4 noites. Ai, eu já comecei a ficar irritada, porque eu tinha a Alicia em casa. Graças a Deus, minha mãe tava aqui e ficou com ela. Poderia. Aí, o Rodrigo levava ela lá pra ver eu pelo menos uma vez por dia. E ficava aquela coisa, entendeu? Mas é muito estressante. Você acabou de No parir. hospital. E aí, não tinha nem cadeira pra mim. Já ia ficar lá. Tinha que dormir horrível lá do lado dele. Aí foi isso, foi horrível essa parte, assim, eu lembro, foi pesado emocionalmente, porque eu não queria estar ali e toda hora sendo questionada, entendeu? Sim. E aí a sorte é que eu tinha vídeos, eu tirei foto dele quando ele nasceu, da perninha, eu tinha o vídeo que eu mandei pra minha prima. E daí eu comecei, como eu tinha algum conhecimento, e por causa da minha prima também, que falava as coisas técnicas, eu consegui confrontar de um jeito ou outro a médica. Então, ela chegou falando um negócio, eu falei assim, olha, é isso, isso, isso. Eu falei assim, se você quiser me dar seu e-mail, eu te mando o vídeo, eu te mando a foto, e é isso. Aí ela falou, então, por favor, mãe, você me manda. Sim, eu vou mandar. E mandava. Aí ela mandava pra equipe toda, e ficou nessas coisas 4 dias. E aí, depois que eu me toquei, depois de um tempo que eu fui assimilar, tinha uma vez que eu tava sozinha numa sala lá, que o Pedro tava dormindo, eu tava tomando um ar numa janela. E daí vem uma moça falando, eu acho que ela era da assistência social, me sondando. Ah, provavelmente. E aí ela fez um monte de perguntas, eu pensei, ai, que pessoa legal. Ai, que querida, quer saber me ajudar. Daí ela falou assim, nossa, você tá tem um comportamento legal, assim, eu sei que é estressante, mas que bom que você não... Porque tem gente que se estressa, começa a maltratar a enfermeira, isso aqui não tem nada a ver, é só o trabalho, entendeu? Então, é sua mente que põe onde você tem que estar, né? Tipo assim, você tá em paz. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, é o seguinte, por que eu vou me estressar? Tem que ser o que tem que ser feito. Eu sei que não fui eu sei que foi num parto. Eu falei assim, o que eu posso fazer é tentar deixar menos pesado e pior. Ninguém tem culpa, eles estão fazendo o trabalho deles, né? E se eu tiver alguma divergência, depois eu posso procurar meus direitos fora, não adianta nada fazer aqui. Sim. Eu procurei, mas não deu em nada. Não deu em nada? É isso que eu ia te perguntar depois. E aí, depois, quando vocês foram pra casa, foi tudo tranquilo? Sim, aí foi tudo tranquilo, graças Depois de, né? a cereja do bolo. E aí, eles continuaram acompanhando o Pedro? Sim. Não? Como que foi? Então, aí o Pedro, como ele tem isso, é como ele fosse um case, né? Não deixa de ser, para eles estudarem. Então, até os 2 anos, ele teve o acompanhamento de 3 em 3 meses. Para eles verem o desenvolvimento, que é a parte do mental, para ver se ele está na faixa etária certa, todas as coisas do desenvolvimento. E da parte da saúde também, mas nunca fizeram mais exames mesmo. É mais da parte que eles preocupam do desenvolvimento, da fala, do mental, para ver se ele ia ter alguma alteração. Então, eu ia de 3 em 3 meses, ele tinha um acompanhamento. Mas é que era uma médica perguntando, nada de exame. E aí ele sempre passou em todos, que ele estava dentro da idade dele, tudo certo. Ele tá dentro, entendeu? Do desenvolvimento. Sim. Então, quando ele fez 2 anos, a gente foi na última, e daí eles falaram, daqui a gente já vai dar o discharge, não precisa mais. Ele tá ok. Ele já vai na creche também, já tá falando. Então, ele tá de boa. Nessa parte, ele passou, vamos supor assim, né? E daí, agora, o procedimento vai ser o quê, né? O plano de ação com ele vai ser que quando ele tiver 7, 8 anos, eles comecem a fazer os exames para rastrear as células do câncer. Ah, sim. Né? Que é só para desenvolver. Mas eu creio que essa parte do câncer é mais a questão dos hábitos e da alimentação que também altera. Porque ele tem a predisposição. Exato. Então, é como você vai lidar. Entendeu? Faz sentido. Entendeu? Sim. Tem isso também. E além, né, desse cuidado que era mais especial Sim. com ele, né, ter quebrado Fermo. uma coisa bem tranquila. Tem mais alguma coisa, assim, que no pós-parto pra você foi desafiador? Porque você falou que a amamentação foi tranquila. Teve o sono, teve mais alguma coisa? Ou foi isso mesmo, essa preocupação que com certeza era extra, né? Foi essa preocupação mesmo, mas aí depois do segundo você já leva rindo, né? Você já leva de boa, você já não tem mais surpresa. O sono privado é uma coisa que a gente passa, né?
E aí você vai se adaptando, a família vai se adaptando ali, né? E vamos levando. Mas foi tranquilo, assim, não tenho muito o que reclamar. Eu acho que foi tão turbulento É, nesse primeiro dia O que que vier é lucro. você já tava, agora eu posso respirar. Aí meu marido falou assim, tá vendo? Você, se tiver outro filho, se você mudar de hospital, vai dar mais alguma coisa. Porque você, ó... Ai, credo. Falei, Não vai, Deus o livre. Não quero. Para. Não quer outro filho? Não. Ah, então tá. Ela falou aqui, gente. Vamos ver se ela volta pra contar do terceiro. Já pensou? Deus. Vai ter um corte seu, não quero outro filho. Ela lá, põe a barriga. Isso é engraçado. Cá, a gente tá chegando ao fim. Sim. É linda sua trajetória, eu não sabia de muita coisa. Mas eu sempre pergunto, se você pudesse dar um conselho pra mães de gestantes aqui no Reino Unido, algo que fez a diferença pra você aí na sua jornada, o que seria? Olha, as duas coisas que pra mim fez a diferença foi a gente se ouvir mais, sabe? Porque a gente não tem muita confiança na gente e até a gente passar, né? Então, mamães, confiem em vocês, no seu instinto. Ninguém melhor que você pra saber do seu bebê também, sabe? É uma conexão, assim, que tá dentro de você. Então, também se passar alguma coisa difícil, se conecta com a sua fé, independente qual for, ajuda muito, que te traz ao centro de volta. Então, Namastê, tô brincando. Olha pro seu seguidor. Maravilhosa. Então, se reconectem, que é uma... A maternidade traz isso, né? Traz. Da pessoa se reconectar, assim. Né? Sim. Vários estudos, livros também falam sobre isso, bem legal. Sim. Cá, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar isso. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, né? Talvez tenha alguém que tá passando por esse processo e sabe aí, né? Tem uma luz no fim do túnel. Tá bom? Obrigada. Imagina. E nós ficamos por aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.